Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 15 e vamos até o final do capítulo 1, versículo 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15 até o final, verso 29, a palavra de Deus diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos ao entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra que nós temos a oportunidade de ler, mais uma vez em Tua casa. E aqui chegamos, meu Deus, não é para ouvir as doutrinas dos homens, nem as filosofias do mundo, mas para ouvir a Tua voz. A voz do Senhor falando conosco. Nós, como ovelhas, conhecemos a Tua voz. E Tu também não conheces, Pai. Como diz a Tua palavra, Tu conheces cada uma das Tuas ovelhas pelo nome. Por isso, Deus, fala ao nosso coração, dá-nos o entendimento da Tua palavra, a direção que vem dela, para que nesse conhecimento nós sejamos aperfeiçoados. Eu te peço isso entregando a minha vida ao Senhor, clamando pela unção do Teu Espírito, para que eu possa ser útil à igreja e a minha vida seja um instrumento do Senhor. É o que eu te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós vamos participar da ceia do Senhor nesse dia. É um dia de celebração. A ceia, um memorial de Jesus. E nada melhor do que a gente falar um pouco sobre Jesus. Esse é o centro da nossa mensagem, é o centro da mensagem bíblica, aquilo que Deus faria através de Jesus Cristo. E Jesus é um divisor de águas, é um divisor da história. Todas as coisas aconteceram antes e depois dele. Então, há uma primazia dele em todas as coisas, como diz aqui o apóstolo Paulo. E para que a gente entenda a nossa participação na ceia, para que a gente entenda um pouco sobre a nossa vida cristã, nós precisamos
compreender as doutrinas do Evangelho de forma correta. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas chegam à igreja com motivações das mais distintas. Alguém prometeu que se ela fosse à igreja, alguma coisa boa iria acontecer. Alguém prometeu que se ela fosse à igreja, os seus problemas seriam resolvidos. E há muitas maneiras diferentes de alguém chegar à igreja do Senhor. Mas o que precisamos é entender por que estamos aqui. Por que vamos participar da ceia? Por que somos a igreja de Cristo? O que é que Jesus fez e vai fazer e continua fazendo na nossa vida? A base da vida cristã começa na conversão, aquilo que a gente chama de transformação, o momento em que a gente se rendeu a Cristo. Isso é a conversão. Eu tive consciência dos meus pecados, tive consciência do que a Bíblia diz sobre mim, entendi que a palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer sobre a terra. Então, compreendi que eu me encaixo nisso, sou pecador, preciso de Deus para o perdão dos meus pecados. Eu entendi isso, reconheci essa condição de pecador e percebi que Deus cuidou desse problema meu, através da entrega de Jesus para morrer no meu lugar. E a conversão é o momento que eu entendo isso, que eu compreendo e que eu me rendo, confessando que eu preciso dessa remissão, porque por mim mesmo não consigo tirar a culpa dos meus erros e dos meus pecados. Então isso é o princípio da vida cristã. Se eu hoje estou na igreja porque isto a princípio aconteceu comigo. Essa deve ser a nossa primeira motivação para estarmos hoje na igreja e, mais do que estarmos na igreja, sermos a igreja. Porque a Bíblia diz que o cristão, ele ganha a característica de se tornar a igreja. A igreja não é para Deus um prédio ou um lugar de reunião, mas sim o conjunto das pessoas que se renderam a Jesus, que o confessaram, que foram libertas e perdoadas por Ele. E a partir desse momento, começa uma mudança na nossa vida. Ninguém muda primeiro para depois se render a Cristo. Você se rende a Cristo para depois você mudar. Porque o entendimento inicial já diz que você precisa de mudança. Porque o que o pecador que não se rende a Cristo pensa é que ele não faz muito mal, de que ele é uma pessoa boa, de que ele não é tão ruim quanto outros que ele conhece. Então, por que ele precisa mudar se ele não se acha errado? Mas quando nós realmente somos convertidos pelo poder do Espírito Santo, nós passamos a enxergar que em nós há algo errado, que precisa mudar. Então, a mudança decorrente da conversão, ela acontece exatamente primeiro porque eu reconheci. Enquanto eu me acho bom, eu creio que eu não preciso mudar. Mas quando eu percebo que eu não sou tão bom, que eu sou ruim, que eu preciso de perdão, aí eu percebo que há muitas coisas na minha vida que eu preciso mudar. Então, depois da conversão, começa o processo de mudança. Nada disso pode sair de ordem, porque senão as coisas não estariam bem estabelecidas. Ninguém muda para depois se render a Cristo. Você primeiro se rende e depois a mudança se torna um processo natural na sua vida. Então, com isso em mente, a vida cristã não é uma filosofia de vida, não é um novo modo de agir ou de pensar, como tantas outras opções. Veja, há muitas pessoas que estão vivendo, procurando uma saída, procurando uma solução, então elas precisam de uma luz, precisam de um pensamento, de uma filosofia, de uma meditação, e de repente encontram isso. Há pessoas que estão aí agitadas, aí encontram no budismo, por exemplo, uma paz interior. Vai lá, cheira um incenso, medita, respira, expira. Então sente ali um sossego. Isso é uma filosofia de vida. Isso é uma busca de um sentimento. Mas não tem nada a ver com a nossa presença aqui. Ninguém veio aqui para se sentir bem, para se sentir zen, para rimar. Ninguém veio aqui para ter uma experiência extracorpórea, ou para levitar, ou para se sentir melhor. Então nós, na igreja, não temos isso como uma filosofia de vida, um modo de vida.
Isso tem a ver com saber quem eu sou, saber quem Deus é, o que Ele providenciou para me transformar e deixar que Ele me transforme dia a dia na minha caminhada. E a igreja se torna para mim um local de encontro, um local de fortalecimento, um local de aprendizado. E aí nós vivemos uma vida cristã aqui neste lugar. Também não é a nossa fé em Cristo, como alguns outros partem para um outro extremo, um conjunto de regras, né? Algumas igrejas tratam dessa forma. Você entrou para a igreja, beleza, você pode chegar do jeito que você chegar. Agora, uma vez que você esteja aqui dentro, agora você tem aqui, está aqui o regulamento aqui da igreja. Ó. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso. Isso também não pode, tá? Isso aqui nunca, tá? Jamais. Então a pessoa recebe uma lista de não podes. Nossa relação cristã com Deus também não é uma lista de não podes. Nós vamos mudar algumas coisas na nossa vida porque vamos reconhecer o defeito em nós. Não porque uma igreja, uma instituição religiosa está me dizendo o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente cai nessa história, aí a igreja começa a determinar tudo, em todas as áreas da nossa vida, coisas que nem a Bíblia diz. Ela começa a determinar o que você vai comer, o que você vai vestir, como é que vai ser teu cabelo, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. E isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia traz princípios para essas coisas. Eu sei pela palavra de Deus que certas coisas eu não devo comer porque foram dedicadas a ídolos. Eu sei pela palavra de Deus que eu como homem tenho que ter uma aparência de homem, que uma mulher tem que ter uma aparência de mulher. Isso está na Bíblia. Mas não a igreja dizer para mim, pode, não pode, faça, não faça. Também não é isso a nossa fé. A nossa fé é muito superior a todas essas coisas, porque antes disso tudo, é uma transformação no homem interior, que encontrou com Deus, e quando encontrou com Deus, teve um encontro consigo mesmo. O homem passou a se ver. É como se o homem descobrisse pela primeira vez um espelho, e ele passou a ver quem ele é no espelho. E ele passou a entender quem ele é, e quando se comparar com Deus, ele percebe o quão fraco ele é. Sempre que eu me comparar com outras pessoas, eu vou encontrar algumas pessoas melhores do que mim, do que eu, mas outras pessoas piores que eu. Então, se eu me comparo com outras pessoas, pode ser que eu comece a achar que eu estou bem. Mas quando eu me comparo com Deus, e é isso que acontece quando o homem se converte, aí eu começo a ter uma visão mais realista sobre a minha vida, sobre quem sou eu. E aí então a nossa experiência se torna assim transformadora. Então não depende de um ritual, não depende como os judeus pensavam e estavam enganados, e Paulo tantas vezes falou sobre isso, de circuncisão, não é, de símbolos externos, porque a nossa circuncisão está no coração, disse o apóstolo Paulo. Um símbolo externo era para o judeu se lembrar do significado, mas ele acaba confundindo as coisas e torna o símbolo o objeto do culto, e não faz com que o símbolo o lembre do seu significado. Então a gente não tem nenhuma relação com esse tipo de coisas. Não são dias, não são datas, não são cerimônias que transformam a gente, mas sim o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso é baseado num único princípio, que Paulo esclarece bem nesse texto que nós lemos, que Jesus é tudo. Se eu pudesse resumir, eu resumiria tudo que foi dito aqui com essa simples frase: Jesus é tudo. O resto, irmãos, é acessório. Jesus é a plenitude de tudo. E ele começa a dizer nesse texto exatamente quem é Jesus. A excelência da pessoa de Jesus. Jesus, um nome que ficou tão comum na boca das pessoas, né? Todo mundo hoje fala Jesus. Hoje fazem piada com Jesus, né? Jesus já virou gay, já virou um monte de coisa. Você já viu por aí, né? No mundo que a gente está vivendo. Porque banalizou-se. Mas o que a Bíblia fala sobre Jesus é algo que as pessoas não imaginam. Até algumas que afirmam acreditar em Jesus. Veja, tem muita gente que afirma que acredita em Jesus. Não são evangélicos, são de outras confissões, mas que
acreditam em Jesus, mas não entendem quem é Jesus. Alguns acreditam em Jesus na cruz, pendurado, todo ensanguentado, né? Todo ferido, como que alguém que precisa que eu cuide dele, que eu sinta a pena dele. Então, mesmo nessa fé, não há um entendimento de quem é Jesus. Como diz a Bíblia aqui sobre Jesus. Se eu entendo Jesus assim, eu percebo que Jesus não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Por isso é uma das razões que eu digo aqui várias vezes, você já me deve ter ouvido falar, que eu não gosto de usar o termo aceitar Jesus, porque parece que Jesus está clamando, implorando para que alguém o aceite, para que ele seja aceito por nós. Nós reconhecemos Jesus. Então, em muitos lugares que até confessam uma fé cristã, mas que veem Jesus assim, por exemplo, há muitos cristãos que não veem Jesus como Deus. Há alguns ramos já aí no ramo de seitas que não veem Jesus como Deus. Jesus não, ele não é Deus, mas ele é um grande profeta. Não, ele é o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele é Deus. E Paulo, nesse texto aqui, diz para nós que Jesus é Deus, que Deus é uma trindade, um conceito que não existe com essa palavra na Bíblia, mas que é entendido pelo princípio também aqui mostrado. Então, quando a gente olhar para o texto, nós vamos ver quem é Jesus. E nada melhor para a gente participar da ceia, saber quem é que nos convidou. Quem é que instituiu essa ceia aqui, irmãos? Jesus. Foi alguma igreja que instituiu isso? Foi alguma igreja que inventou, vamos fazer ceia? Foram os católicos que inventaram a hóstia? O que foi isso? Quem disse isso? Quem inventou isso? Foi Jesus. Foi ele que teve uma ceia final com os seus discípulos e ordenou que depois que ele partisse, eles continuassem comemorando simbolicamente esta ceia, dizendo que simbolicamente o pão representava o seu corpo, o cálice representava seu sangue, e que eles deveriam fazer isto em sua memória. Então a razão é a lembrança dele. Na verdade, a razão de nós cultuarmos na igreja é a lembrança dele também. Mas de quem eu lembro quando eu penso em Jesus? Do ensanguentado da cruz ou do Todo-Poderoso? Daquele que reina ou daquele que foi humilhado? De quem eu lembro quando eu me refiro a Jesus? Então esse texto vem para nos mostrar quem é de fato Jesus, a quem nós servimos, a causa de estarmos aqui, o porquê sairmos de nossas casas, estar na igreja. Está aqui a causa disso tudo. No verso 15, ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí alguém olha para isso aqui e diz assim, então ele não é Deus, porque diz que ele é primogênito da criação. Então ele não é Deus, mas pelo que você vai ver depois, você vai ver o que Paulo quis dizer com isso. Mas o que ele está aqui afirmando, em primeiro lugar, é que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus não tem uma forma visível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a sua face. A face de Deus é Jesus. Porque o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João. Então, Jesus é a forma humana de Deus. Ninguém vai ver Deus. E quando muitas vezes pensamos em Deus, já compartilhei isso contigo, né? Você pensa em Deus, aí pensa naquele velhinho de barba. Até nas brincadeiras, né, que esses humoristas fazem aí, botam Deus com a bata, velho, gordo, barrigudo, um barbão branco, um cabelão branco, não é assim que falam de Deus? Que representam Deus? Só que Deus não tem representação humana. Por isso Deus proibiu aos israelitas de tentarem de qualquer forma representá-lo por uma imagem de escultura. Por quê? Simplesmente porque não tem imagem que esteja à altura da sua representação. A razão de Deus proibir a imagem não é só a idolatria que ela pode provocar no relacionamento errado da pessoa com o objeto, ao invés de relacionar-se direto com o Criador. Mas também é a proibição da imagem uma total inutilidade,
porque nenhuma imagem conseguiria revelar quem é Deus. Mas aí Deus se faz carne e chega ao mundo como um neném que cresce, que se torna Jesus, o homem. E a Bíblia diz, este é a imagem do Deus invisível. E também é um erro eu tentar hoje reproduzir Jesus. Não tem um retrato de Jesus, irmãos. Você já viu um retrato de Jesus? Já viu um monte, né? Na sua casa, às vezes, lembra, antigamente tinha ficava em cima da porta, né? O Sagrado Coração. Né? Lembra disso? Aí botava um na carteira, né? Aquela coroa de espinho. A gente vê uma imagem ali. Mas quem disse que aquela imagem é de Jesus? Quem foi que pintou o retrato de Jesus? Foi o Leonardo da Vinci que fez Jesus? Pintou a última ceia, mas aquela era a visão artística que ele tinha sobre Jesus, mas quem fotografou Jesus? Quem teve a preocupação de tirar um retrato, de fazer uma descrição? A Bíblia não tem a preocupação de fazer uma descrição de Jesus, enquanto em outros personagens há uma descrição. Quando você olha para a Bíblia, você vê a Bíblia descrevendo Davi, descrevendo Saul, aparência, detalhes da aparência física, mas em Jesus você não vê essa preocupação em descrever detalhes da sua aparência. Era Jesus cabeludo? Era Jesus barbudo? Tinha ele olhos azuis como no cinema? Qual é a imagem que nós temos de Jesus? Hein? Será que é essa imagem que me fascina? Não tem uma imagem de Jesus e Deus não tinha a preocupação de deixar uma imagem. Mas o que vai acontecer é quando você chegar no céu, você vai ver Jesus, a imagem do Deus invisível. Aí você vai saber quem é Jesus. Aí você vai ver quem era ele e vai de repente dizer assim, poxa, me enganaram esse tempo todo, hein? Porque esses retratos que fizeram dele não tinham nada a ver com ele. Então, eu acho que eu fui enganado esse tempo todo. Mas quando a Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, o significado que Paulo quer dizer aqui é que ele tem direito sobre toda a criação. O primogênito é aquele que tem direito à herança. O primeiro filho é o que tem direito à herança. Não quer dizer que ele foi criado, mas quer dizer que é dele toda a herança de Deus. E Paulo vai dizer aqui que tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Então ele é o que recebe toda a herança, é nesse sentido que é chamado de primogênito. Mas olha logo depois o verso 16. Pois nele, olha o que está escrito aqui, nele foram criadas todas as coisas. As coisas foram criadas nele, tá? Nele. Não ele foi criado. Olha só, os céus sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não só para ele, mas também através dele, por meio dele, mostrando Jesus participativo na criação. E só quem pode ser participativo na criação é Deus. Quando Gênesis descreve a criação e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você já vê Deus e o Espírito, agora você vê Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o conceito da Trindade. Mas por meio dele as coisas foram criadas, está escrito aqui. Então, ele é o primogênito, porque tem direito a tudo, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é o criador dessas coisas. E mais do que criador, olha o que o verso 17 diz. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aqui Paulo diz então que Jesus é eterno. Um atributo que é exclusivo de Deus. Quando Moisés quis saber o nome de Deus, Deus disse, eu sou. Eu sou o quê? Quando? Como? Que tempo, que época? Não tem tempo para Deus. E Jesus, ele está dizendo que ele é, antes de todas as coisas, ele é. Exatamente como Deus. Algo que é definitivo e que não está sujeito aos laços temporais. E diz mais o verso 17 que as coisas subsistem nele. As coisas subsistem, ou seja, ele é mantenedor das coisas. Jesus, além de criar, ele mantém, porque são atributos de Deus, e Jesus é Deus. Não é um homem apenas, mas é Deus que se fez um homem.
E por que era importante Deus se fazer um homem? Porque foi um homem que pecou e fez com que todos pecassem junto com ele. Então Deus vem como homem para resgatar o homem. Porque o negócio de Deus é com o homem, o ser humano, que foi criado por Deus. E tudo então subsiste nele. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aquilo que a gente sempre diz. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça desse corpo. Está afirmando aqui a Bíblia. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Mais uma vez a palavra primogênito sendo usada no sentido de que ele tem o primeiro. Tudo que é primeiro é para Jesus. Tudo que vem primeiro é para Jesus. Ele tem a primazia de todas as coisas, como diz a Bíblia. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a ressurreição da igreja. Ele é a plenitude de Deus na igreja, como está escrito aqui. E no verso 20. E que havendo feito o quê? A paz. Jesus fez a paz. Pelo que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha que coisa tremenda, porque Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que ele nos justificou. Nós fomos justificados por Deus, e por meio dessa justificação, a Bíblia diz que nós obtivemos paz com Deus. O que acontece com o homem sem Deus? Ele não está em paz com Deus, e nem poderia estar, porque ele está contra Deus, está em oposição a Deus, está vivendo por conta própria, não reconhece a sua miséria nem os seus pecados. Então ele está em litígio com Deus, é como se o homem estivesse de mal com Deus, em confronto com Deus. Mas Jesus veio para me reconciliar. Quando você reconcilia duas pessoas que estão brigadas, você promove o que entre elas? A paz se estabelece entre elas. E aqui a Bíblia diz que Jesus estabeleceu a paz. Lá em Romanos 5 diz que por meio dele temos paz com Deus. Mas nesse texto aqui diz que ele fez a paz com ele mesmo. Por quê? Porque ele é Deus. Está vendo como a Bíblia diz que Jesus é Deus? Ele reconciliou com ele mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus. Só Jesus, só Deus pode fazer algo dessa plenitude, reconcilia tudo nele. E verso 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Ou seja, ele reconciliou tudo com ele mesmo e também reconciliou a nós mesmos, como diz o verso 21, que antes éramos estranhos, éramos inimigos do entendimento. E por que o homem sem Deus é inimigo desse entendimento? Por causa das suas obras, que são más. Mas ele não reconhece que as suas obras são más. Ele se acha bom. Então ele não reconhece que há defeito nele. Continua então em rebeldia contra Deus. Mas quando ele se deixa reconciliar por Jesus, ele é reconciliado independente das suas obras más. E é reconciliado com Deus, com Jesus, como todas as demais coisas foram com ele reconciliadas, como diz aqui a palavra de Deus. Então, amados, a nossa vida cristã, ela é baseada nessa verdade. Na verdade, de que eu não estou seguindo um profeta, eu não estou seguindo um guru, eu não estou seguindo uma filosofia de vida. Percebe a diferença, irmãos? Percebe a diferença que nós temos que entender? Porque eu tenho que entender o que eu faço aqui. Entende? Eu preciso compreender a quem eu sigo. Não é como entrar para uma religião. Não é como entrar para seguir um princípio, uma filosofia, uma doutrina, né? Um zen lá qualquer. É algo completamente diferente. E eu preciso ter este entendimento. Reconciliação. Conversão, mudança radical no caminho da minha vida. E não é apenas conversão e reconciliação.
tem uma terceira coisa que Paulo vai falar agora no versículo 22 e 23. Agora, porém, olha só, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. A morte de Jesus como homem, não como Deus, porque Deus não morre, Deus é eterno, mas como homem ele morreu. E essa morte reconciliou a gente com Deus, porque ele pagou o salário do pecado, que a Bíblia diz que é a morte. Por essa morte, ele pagou, então ele nos reconciliou, fez as pazes entre nós e Deus, para apresentar-vos perante ele quem? Deus, como? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha o que Jesus fez. Ele morreu. Ele pagou o preço do meu pecado. Agora ele pode me apresentar. Ele vai chegar e vai me apresentar para Deus, figuradamente, que Deus já me conhece. Deus é onisciente. Mas é como se ele estivesse agora apresentando a Deus o novo Maurício. E dizendo: aqui está ele. Ele não é mais aquilo tudo que ele era. Agora ele é santo, separado, inculpável, não tem mais culpa sobre ele. E agora ele é irrepreensível. Olha o que fez a morte de Jesus por nós. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele diz: Jesus fez isto. Ele morreu para reconciliar você, para fazer as pazes entre você e Deus, e para te apresentar a Deus agora como uma nova criatura. Não mais aquele ser complicado, cheio de pecado, cheio de culpa, mas alguém agora inculpável, irrepreensível, separado, santo, está sendo exibido para Deus. Reconciliação, conversão e santificação. Um processo que Deus faz na nossa vida. Como eu disse, eu não mudo para me render, eu me rendo para mudar. E o que me faz mudar é a ação de Jesus em mim. Até pela minha santificação ele leva o mérito. Até se eu ficar bom, é ele o culpado. Se eu me tornar uma pessoa aproveitável, a culpa é de Jesus. Foi ele que fez isso. Porque é ele que me apresenta a Deus, sem culpa, sem repreensão, limpo, transformado. Então nem a santificação é um mérito nosso. Mas como Paulo diz no verso 23, eu preciso apenas permanecer na fé, com alicerce, firme. Fé, alicerce, base. Vai construir um prédio, o que você constrói primeiro? Alicerce. Alicerce é para cima ou é para baixo? Para baixo. Você cava primeiro. A árvore, quando cresce, primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Porque ela tem que ter raízes profundas. Alicerce que me firma e que não me deixa afastar da esperança do evangelho que eu ouvi. O que o evangelho que eu ouvi fez por mim? Disse assim: primeiro, ele fez eu me sentir um pecador. Esse é o evangelho, irmãos. Se você quer pregar o evangelho, não adianta ficar floreando Jesus para as pessoas. Diz assim: não, vem para a igreja que é legal, tem ar-condicionado, tem almoço na cantina domingo, o pastor é um cara bacana, é meio chato, mas ele é legal, mas se não gostar dele tem o Manuel, se não gostar do Manuel tem o Paulo. Não, não é assim que você leva as pessoas. Não é assim que você convence alguém. Para que o evangelho seja pregado, ele precisa fazer com que a pessoa reconheça que ela é pecadora e que ela precisa de perdão. E aí, se ela reconhece que é pecadora, que precisa de perdão, o evangelho oferece o que ela precisa. Então veja, a oferta do evangelho não é o que alguns fazem por aí. Olha, vem para Jesus que seu carro vai ser trocado, sua casa vai ser consertada, sua empresa vai prosperar. Porque não é isso que Jesus prometeu.
O evangelho no qual nós cremos, que foi pregado a toda criatura, ele me dá esperança. Qual é a esperança que o evangelho me dá? Que se eu me render a Jesus, eu vou ganhar na loteria. Que se eu me render a Jesus, eu vou ficar rico. Essa é a esperança que o evangelho me dá? Não, o evangelho mostra que eu sou um desgraçado, e ele me dá a esperança de que, mesmo sendo um desgraçado, serei apresentado diante de Deus santo, inculpável, e serei perdoado e serei levado para o céu. Se a esperança de alguém se resume apenas às coisas desta vida, a Bíblia diz: somos os mais infelizes de todos os homens. E a gente vê uma geração de crentes, entre aspas, por aí, que são os mais infelizes de todos os homens. Porque vão à igreja, buscam a Deus, só com esperança nas coisas dessa vida. É como se tivessem esquecido que a nossa esperança é estar no céu, apesar de sermos quem nós somos. Perdemos a noção. Parece que os crentes de hoje perderam a noção. Mas a culpa, não sei de quem é a culpa. Às vezes eu penso que a culpa é dos pastores, que enganam, que mentem, porque querem encher a igreja. Mas como já disse várias vezes aqui, eu creio também que só existe falso mestre porque existe falso aluno. Só existe falso pastor porque existe falsa ovelha. Um quer o outro, um completa o outro. Um quer ouvir a mentira que o outro diz, porque é agradável. Porque eu não quero uma esperança para além dessa vida. Alguns podem pensar, que me adianta uma esperança para depois que eu morrer? Eu quero uma esperança para agora. Mas a esperança que Jesus veio propor, ela não foi baseada no agora. Ela foi baseada na vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é a nossa esperança. Sabendo quem eu sou, reconhecendo a própria miséria, mesmo assim, percebo que o amor de Deus foi tão grande por mim, que fez com que Jesus morresse, para que eu tivesse salvação e pudesse ser reapresentado a Deus sem culpa, sem mácula, santificado, transformado, irrepreensível. Essa é a esperança. Mas essa esperança é para aqueles que estão firmados na fé. Quantos nas igrejas hoje estão firmados na fé? Quantos na nossa igreja estão firmados na fé? Aonde a gente amarra o nosso burro, como dizem aí? Aonde a gente se prende? Aonde nós estamos arraigados, enraizados? Em que esperança nós estamos firmados? A vida cristã, irmãos, é baseada nesse princípio que Paulo comenta aqui. E ela é um convite, depois do entendimento disso tudo, aí ela se torna um convite para o ministério. O que é um convite para o ministério? Ministério é uma palavra bonita, não é, irmãos? Você quer ser ministro? De repente o Bolsonaro chama você para ser ministro. Quer ser ministro? Olha que honra, né? Fui convidado para ser ministro. Mas na Bíblia, você sabe o que quer dizer ser ministro? É ser servo. Ministrar é servir. E não tem esse sentido de pompa, né? Que hoje ganhou no mundo secular. Mas a vida cristã é um convite ao serviço. E aí olha o que Paulo diz no verso 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que Cristo ainda sofre pela sua igreja. Ainda sofre por nós. E ele diz, eu como ministro, como servo de Cristo, também levo em mim um pouco desse sofrimento pela igreja. Então a visão de que ministério, serviço, faz parte da vida cristã, faz com que a gente não pense só em nós mesmos. Paulo podia estar assim pensando, poxa, eu abri tantas igrejas, eu preguei em tantos lugares, eu acho que eu mereço uma bonificação de Deus, né? Eu mereço agora uma vida mais mansa, não é?
porque eu já fiz tanto pelo Evangelho, mas ele não, ele está preso e ele está dizendo, eu continuo preenchendo o que resta das aflições de Cristo em mim mesmo, em favor da igreja. Então você sofrendo em favor da igreja. Hoje, quantas pessoas sofrem em favor da igreja? Eu não conheço nenhuma. Porque simplesmente, quando a gente não gosta da igreja, a gente troca da igreja. Né? Ninguém sofre pela igreja. Ah, me aborreci com o irmão, vou para outro lugar. Ah, não gostei, o pastor falou um troço lá, não gostei, não, vou embora. Não é assim que funciona hoje. Ninguém sofre pela igreja, mas o ministério é serviço, e serviço é sofrimento. Verso 25, da qual me tornei ministro, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja, Deus confiou a ele um trabalho. Esse é o ministério. Deus me confiou um trabalho. Todo mundo que estiver na igreja e que tiver um trabalho, saiba que você foi honrado por Deus com esse trabalho. É uma honra você poder fazer parte desse ministério. É uma honra você ter a capacidade de exercer um trabalho que Deus lhe confiou. Não foi o pastor, foi Deus que lhe confiou. Se você pensar que foi o pastor, foi o líder, foi o fulano, foi o ciclano, já corrompeu toda essa relação. Mas Paulo sabia muito bem quem é que o tinha chamado. Não foi um homem, mas foi o próprio Deus. Então ele sabia que Deus tinha confiado a ele um trabalho. Verso 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, separados, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A presença dele em nós, a nossa esperança da glória. O que é a esperança da glória? Volta aos versículos anteriores. Não é a esperança de que eu vou trocar de carro, que eu vou mudar de emprego, que eu vou comprar uma casa, que eu vou ter uma poupança para o futuro. A esperança da glória. Onde vai se manifestar a glória? 2 lugares. Lá na glória, né? Quando você estiver na glória com o Senhor, e aqui na terra. De que maneira a glória se manifesta aqui na terra? Já sei. Se eu tiver um anel bonito, todo mundo vai ver a glória de Deus aqui. Se eu tiver uma roupa bonita, todo mundo vai, olha a glória de Deus. Não. A glória de Deus se manifesta no ministério de cada um de nós, nas ações de cada crente. Aí nós revelamos a glória de Deus. E Cristo em nós é que é a esperança de que essa glória seja revelada. Porque sem Cristo em mim, o que eu tenho para revelar ao mundo? Os meus pecados, as minhas falhas. Tudo aquilo que eu passei a reconhecer quando rendi-me a Cristo. Sem Ele em mim, eu só tenho a apresentar o que é ruim para os outros. Mas com Ele em mim, eu só tenho que apresentar a glória de Deus. E quando faço alguma coisa boa, faço por sua graça, por sua misericórdia, que a mim concedeu o privilégio de fazer de alguma forma. Então Paulo tinha isso muito bem entendido e está passando essa mensagem para a igreja. Para quê? Para ajustar a gente, irmãos. A gente precisa ser ajustado o tempo todo. Porque parece que a gente esquece por quê. E quando a vida vai passando, a gente começa a misturar tudo. Por que eu vou à igreja? Porque hoje eu quero uma bênção, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E começa a promiscuir a relação. E não pode ser uma relação de promiscuidade. E para terminar, versículo 28, o qual nós anunciamos. Quem que ele anuncia? Jesus, Cristo em nós. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo aqui diz 2 coisas muito importantes. Ele anuncia Jesus, e como ele anuncia? Da forma como eu falei para você ainda há pouco. Ele anuncia Jesus advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria.
a fim de que esse homem seja apresentado perfeito a Cristo. A pregação do Evangelho é uma advertência. Toda a pregação do Evangelho é uma advertência. Você pode ter tato, pode ter jeito para fazê-la, você pode ter sabedoria, mas no fundo ela é uma advertência. Olha, a advertência é essa: se você continuar desse jeito, não tem jeito para você. É uma advertência a pregação do Evangelho, e Paulo diz que ele então tem feito isso. Mas depois, no verso 29, olha o que ele fala no final: e eu também me afadigo, eu me esforço o mais possível. Então o ministério requer de nós um esforço, irmãos. Jesus não é só sombra e água fresca. Tem que ter um esforço da nossa parte. Agora, não é um esforço que me torne merecedor de alguma coisa. Porque o que Paulo diz no final fecha com chave de ouro. Eu me esforço o mais possível, mas a eficácia dele é que opera eficientemente em mim. Ou seja, o meu esforço, o meu cansaço, o meu afadigar, na verdade quem merece o mérito é ele. Porque tudo isso é segundo a eficácia dele. Ele é eficaz em mim. Se eu faço alguma coisa boa, Cristo foi eficaz em mim, para que eu então apresente aquilo que eu fiz por meio dele, como diz o texto. Você entende o que é o Evangelho agora? Você entende a nossa relação com Deus? Dá para a gente entender o que é conversão, o que é transformação, o que é santificação, e o que nós vamos celebrar agora quando participarmos da ceia? É com esse entendimento que nós precisamos cultuar a Deus. Por isso a Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional. Não é que ele seja baseado na razão, como pode parecer, mas é uma razão de eu entender o que eu estou fazendo, por que estou fazendo, qual a razão de eu participar, qual a razão de eu estar aqui, qual a razão de te chamar de irmão, qual a razão disso tudo? Está na palavra de Deus a resposta. Olhe para ela. Tudo que alguém disser, confira na Bíblia. Tudo que algum pastor falar, confira na Bíblia. Veja se está de acordo com isso ou está apenas de acordo com aquilo que você quer ouvir. Porque quando alguém diz para a gente aquilo que a gente quer ouvir, a gente perde um pouco o juízo, né? A gente perde um pouco a capacidade de discernir, porque estamos recebendo o que gostaríamos de ouvir. Vamos orar, irmãos. Está no momento agora de nós recebermos a ceia, e a Bíblia diz que é preciso antes examinar o homem a si mesmo, para depois participar. Porque nesse exame nós vamos dizer para Deus aquilo que Ele já sabe sobre nós. Mas nós vamos entender o quanto precisamos dEle para sermos perdoados. Nós vamos valorizar então o sangue que foi vertido por nós, o castigo que nos trouxe a paz. E tudo isso precisa ser reconhecido nesse momento. Por isso, Pai, oramos te pedindo entendimento. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento da nossa fé, da razão do nosso culto. Dá-nos entendimento da salvação, do propósito de Deus para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dá-nos entendimento. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que quer apenas nos agradar, mas que a verdade esteja em primeiro lugar. Abençoa a tua igreja com entendimento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.